Seja bem-vindo ao canal da Natividade, a leitura orante da Bíblia. Todo final de semana estamos juntos, orando com a palavra de Deus. Faça sua inscrição, deixe seu like. Nós vamos fazer esse momento de oração, de reflexão, de querer juntos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos ao Espírito de Deus, façamos-nos um momento de colocar-nos à escuta do Senhor. Meu Senhor, meu Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Envia teu Espírito, que olha ao profundo do meu coração, de nossos corações. Tu nos ouves, que possamos te ouvir em tua palavra, que possamos adorar-te com profunda reverência. Envia teu Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar em todas as tuas criaturas. Fazei, ó Pai, que pela leitura da palavra, por esta lexio divina, da leitura orante, todos nós possamos sentir o chamado, a conversão, a vida nova. Momento da leitura agora, Evangelho deste final de semana, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Quer que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo seja fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões, nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha do fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Então justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Acabamos de fazer o momento da leitura. Podemos voltar a ler o texto. Sei que é um texto longo, então nós podemos fazê-lo com calma, depois você aí aprofunda. Mas é interessante ver alguns detalhes do que diz o texto. O texto, até para os discípulos, vai precisar uma explicação. Então, portanto, vejam como mastigar o texto, ruminar o texto, refletir sobre o texto é uma tarefa de todos os tempos. Nós lemos o texto, chama a atenção a diversidade, a variedade de parábolas que Jesus conta para falar sobre a palavra, para falar sobre o reino, continuidade da parábola do semeador que nós ouvíamos no domingo anterior, no final de semana anterior. E nós temos como aqui Jesus continua falando, ele gosta de sementes, gosta desses exemplos simples. Jesus contando como o semeador saiu a semear, o filho do homem semeou a boa semente. O inimigo semeia o joio. O que diz o texto? A impaciência, talvez, de quem vê que aquilo que está fazendo não deu certo, porque se misturou o joio com o trigo com o joio. Quer que vamos arrancar o joio. Nós normalmente queremos em seguida arrancar o que é ruim, é o que nos incomoda. O texto nos convida realmente a pensar, a refletir e a nos questionar. Existe uma paciência no dono da colheita. O dono responde, não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro. Que bonito descobrir como o texto me diz que no ser humano, nas pessoas, nas comunidades, em mim, em cada um de nós, é necessário compreender que nós muitas vezes vamos crescendo no meio entre o joio e o trigo e o joio. No tempo da colheita será separado. E em todos nós será encontrado a necessidade de ter frutos. Será encontrado fruto bom. Será encontrado o trigo bom. E o joio será jogado fora. É necessário pensar como as leituras nos levam a pensar realmente na paciência de Deus. No Deus que muitas vezes pensamos, ele é necessário que Deus venha para que Deus acabe com esta injustiça. Deus virá acabar com a injustiça. Mas nós temos que ter muito cuidado em nossos julgamentos, em nossas formas de ver o mundo, porque as coisas não são de um jeito ou do outro. As coisas muitas vezes vêm misturadas. As pessoas não são todas santas. Os santos são pecadores. E no pecador existe a santidade que Deus constrói. E não importa quão pequena é a semente, porque a semente é de Deus. A semente é o Senhor. A segunda parábola, a parábola da mostarda, nos dá esperança. Talvez a semente pequena não é aquela que produz 60, 30 ou 100 espigas por trigo. Talvez é uma pequena semente que vai ir crescendo, mas se vai tornar grande. Não importa o tamanho da semente, importa como deixamos Deus ser Deus em nossa vida. É o que o texto está me dizendo, o que o texto está nos dizendo. A parábola do fermento é tão bonita, aí esse exemplo, essa sensibilidade pelas mulheres. No seu grupo, Jesus tinha diversas mulheres. Jesus deve ter visto muitas vezes sua mãe, as mulheres fazer o pão,
O reino de Deus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha. Ele dá até a receita de um pão gostoso. Existe em todos nós essa possibilidade de deixar Deus crescer na gente. As 3 medidas somos nós, o fermento é Deus em nós. E tudo isso Jesus falava em parábolas. Eu me pergunto por que em parábolas. É interessante como o evangelista diz, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. E por que precisa esconder? Porque nós precisamos cavucar, precisamos aprofundar, cavar, ruminar, refletir. A parábola não dá para. É necessário interpretá-la, é necessário refletir-la, é necessário identificar-se, é necessário sentir como ao lado do trigo cresce o joio, como nós somos aquele massa que deixamos o fermento crescer. Portanto, nós também podemos nos aproximar de Jesus e pedir que Ele explique para nós. Explique-se. Ensina-nos, Senhor. O que isto significa em minha vida, em nossos projetos, em nossos caminhos. É necessário discernir cada momento. Nós estamos no mundo, o campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. E nós queremos saber que os que convivemos no meio de gente que não pertence ao reino, que pertence ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Ele dá nome e sobrenome na explicação. Colheita é o fim dos tempos. Nós precisamos entender como tudo a seu tempo. O tempo de Deus. O tempo da colheita. O tempo de separar. O tempo de ver a árvore grande com os pássaros se alimentando dela. O pão crescido depois de ter sido fermentado, colocado no forno. Mas é necessário essa paciência, que é a paciência misericordiosa de Deus. Fazemos nossa oração, pedimos a Deus, Senhor, vós que sois paciente e bom, lento para a ira, cheio de misericórdia. Ouvi, Senhor, a nossa oração, que nós possamos deixar crescer, ter paciência às vezes no meio das tensões entre o joio e o trigo que existe em nós, na comunidade, na família. Muitas vezes nos vemos desorientados. Queremos que o Senhor logo separe o joio do trigo. Dai-nos, Senhor, teu coração, tua paciência, tua serenidade, tua visão do mundo, para que nós possamos compreender, entender que as coisas são no teu tempo, que deixemos o fermento agir na massa, a semente crescer na terra. A obra é tua, a colheita é tua. Que nós possamos viver no mundo sempre na tua presença. Ajudai-nos, Senhor, a viver na fidelidade, no amor, sempre atentos à tua palavra sendo feita a vida em cada um de nós. Obrigado, Senhor, por tua palavra, obrigado por tuas parábolas que nos convidam a refletir, a aprofundar, a sentirmos chamados a sermos teus discípulos, a crescer no meio do mundo. Obrigado, Senhor. Da oração, vamos para o gesto de contemplar, de deixar-nos contemplar por Deus, contemplados por Deus, amados por Deus, compreendendo o coração de Deus, não sejamos levados à ação, a agir, a buscar realmente agir como Jesus, agir como Deus, sabendo esperar o tempo de Deus. Leva-nos, Senhor, a amar como o Senhor amou, a ter a paciência
de esperar o pão sair do forno, a árvore dar seus frutos, e o Senhor vir a recolher a sua colheita. Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e que Deus continue te ajudando a compreender esta palavra todos os dias da tua vida, da nossa vida. E nós nos encontremos construindo o reino de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.